Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre inclinação de uma reta e como calcular o coeficiente angular dessa reta. Vem comigo, saca só. Eu tenho aqui 4 exemplos aqui de inclinação. Perceba o seguinte, o que vai ser a inclinação de uma reta? A inclinação de uma reta vai ser o ângulo formado dessa reta com o eixo x. Então, ó, nesse primeiro caso aqui, ó, perceba que a reta vermelha ela forma um ângulo alfa com o eixo x. Então, esse alfa ele vai ser um ângulo que vai estar entre 0 e 90. Tá? Então, ele vai estar entre 0 e 90 graus. Muita atenção aqui que esse ângulo alfa, para a gente calcular ele, ele sempre vai ser dado no sentido anti-horário. Tá? Ser dado no sentido que eu falo é que para a gente encontrar esse alfa, a gente sempre vai olhar ele no sentido anti-horário. Então, por exemplo, se você tem uma reta nesse sentido aqui, ó, significa que o seu alfa vai ser aqui, ó, no sentido anti-horário. O ângulo que eu quero é esse cara aqui. E esse cara aqui, ó, é um ângulo obtuso. Isso significa que ele é um ângulo maior do que 90. Então, ele vai ser maior do que 90, mas vai ser menor do que 180 graus, tá ok? Nós vamos ter dois casos especiais que é muito fácil de entender. Olha para esse caso aqui. Eu falei que a inclinação de uma reta é o ângulo que ela forma com o eixo x. Mas aqui, ó, nesse caso, eu não tenho um ângulo que ela forma com o eixo x. O ângulo é 0. Então, nesse caso, por exemplo, eu vou falar que o alfa vale 0, porque não há inclinação dessa reta com o eixo x. Em contrapartida, essa parte aqui, ó, eu vou falar que o alfa vale 90. Porque o ângulo que essa reta forma com o eixo x é 90. Então, basicamente, o que nós vamos ter é essas duas possibilidades, essas 4 possibilidades, né? Mas, em especial, essas duas aqui vão ser mais importantes para a gente. Por quê? Como que eu faço, então, para calcular o coeficiente angular de uma reta, desde que eu conheça seus ângulos? É muito simples. Se você quer calcular o coeficiente angular de uma reta, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de M, basta você fazer o quê? Você pegar, M vai ser o coeficiente angular, e calcular a tangente desse ângulo. Pronto. Eu quero encontrar a tangente quero encontrar o coeficiente angular de uma reta, basta eu pegar a tangente desse ângulo. Olha para esse exemplo aqui. Eu tenho que essa reta vermelha aqui, ela forma com um x um ângulo de 30 graus. Então, qual é o coeficiente angular dela? Então, nesse caso, eu vou chamar aqui, ó, de M e vou falar que é a tangente de 30 graus. De 30 graus. Então, qual que é a tangente de 30 graus? A gente tem que lembrar daquela tabelinha dos ângulos notáveis. E a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, o coeficiente angular dessa reta, né, é raiz de 3 sobre 3. Pronto. Bem simples, beleza? Olha esse outro exemplo aqui. Eu tenho uma reta desse jeito aqui, ó. E aí, ele me dá esse ângulo de dentro. Mas aí você pode falar, pô, John, mas você acabou de dizer que nós temos que olhar o ângulo no sentido anti-horário. Isso, não tem problema. Olha só, quanto que é esse ângulo aqui, ó, o que falta? Tá vendo aqui, ó, esse ângulo. Então, ó, tudo aqui tem que valer 180. Como eu já tenho 45, esse cara tem que valer 135. Ok? Então, para eu encontrar o coeficiente angular dessa reta, eu preciso de fazer tangente de 135. Pô, mas quanto que é a tangente de 135? Você não precisa de ficar tentando decorar, não. É só você fazer o seguinte, ó. Quando você tiver esse ângulo obtuso, um ângulo entre 90 e 180 aqui, ó, você vai olhar para esse ângulo aqui de dentro, tá? Eu vou te explicar. Você vai olhar para esse ângulo aqui de dentro. Qual que é a tangente de 45? Pô, isso aí eu sei, né? Porque nos ângulos notáveis, a tangente de 45 vai ser 1. Beleza? Então, ó, a tangente de 45 vai ser 1. Para eu calcular o coeficiente
angular dessa reta, então, olha o que eu vou fazer. Pera, se a tangente de 45 vale 1, então essa reta aqui, gente, ó, é o que nós vamos falar que é uma reta decrescente. Toda vez que eu tiver uma reta decrescente, nós vamos ter um coeficiente angular negativo. Todas as vezes que eu tiver uma reta crescente, o coeficiente angular vai ser um número positivo. Então, quando você calcula a tangente de 45, dá um número positivo. E aí, já que você tem uma reta decrescente, tangente de 135 vai ser menos 1. Tangente de 135, que é o ângulo suplementar, vai ser o mesmo desse ângulo aqui de dentro, de 45, porém negativo, já que eu tenho uma reta decrescente. É isso que você precisa de fazer, ok? Olha só essa situação aqui, ó. Perceba o seguinte, o ângulo formado da reta com o eixo x, eu não conheço, que eu vou chamar de alfa. O que eu conheço agora são 2 pontos dessa reta. Então, eu conheço 2 pontos que estão lá. E esses 2 pontos, eles vão ter ali, ó, coordenadas x de A e y de A. Então, vamos colocar aqui, ó, x de A e y de A. E esse ponto aqui vai ser x de B e y de B. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fechar esse cara aqui, ó. Quando eu fechar aqui, forma um ângulo de 90 graus, tá ok? Formou um ângulo de 90 graus. E aí, eu vou pegar, ó, e fazer o seguinte. Gente, essa inclinação aqui, ó, alfa, vai ser a mesma daqui, ó. Porque esses ângulos aqui vão ser ângulos correspondentes, tá ok? Então, se aqui vale alfa, aqui também vale alfa. Ótimo. Agora, perceba o seguinte. Eu sei que para eu calcular o coeficiente angular de uma reta, eu faço tangente de alfa. Pera, mas se eu tenho um triângulo retângulo, o que é tangente de alfa? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí, perceba aqui, ó. O cateto oposto, ele vai ser o quê? Vai ser esse camarada aqui. Quem que ele é? Ele vai ser tudo menos esse pedacinho que eu conheço aqui. O tudo é o YB. E esse pedacinho aqui, ó, é o YA. Então, esse cateto piquititinho vai ser YB menos YA. Então, vai ser o cateto oposto a alfa. E esse aqui, ó, que é o cateto adjacente, vai ser tudo, que é o XB, menos o XA. Tá aí, ok? Pronto, mas se eu sei que para eu calcular o coeficiente eu preciso da tangente, o que é tangente nesse triângulo retângulo? Tangente vai ser o quê? Vai ser eu pegar o cateto oposto, YB menos YA, e dividir, deixa eu colocar aqui melhorzinho aqui, ó, YB menos YA, e dividir pelo cateto adjacente, XB menos XA. Pronto. Então, ó, o que significa isso? Que você tem 2 formas de encontrar a inclinação dessa reta. A primeira forma é o seguinte, se você conhecer o ângulo, aí você vem e calcula a tangente desse ângulo, tá vendo? A segunda forma é se você conhecer 2 pontos, aí você vai fazer o quê? A variação de y dividido pela variação de x. Para a gente encerrar, olha esse exemplo aqui, ó. Quero calcular o coeficiente angular da reta que passa por A e por B. O A é 2,3 e o B é 5,9. Então, a gente sabe, ó, que o M vai ser o quê? A variação, ó, delta Y de Y sobre delta X. Ou seja, é o Y, por exemplo, de B menos Y de A dividido por XB menos XA. Então, vamos lá. Quem que é o Y de B? 9 menos 3, dividido por 5, menos 2. 9 menos 3 vai dar 6. 5 menos 2 vai dar 3. Então, vai ficar 6 dividido por 3, vai dar 2. Pronto. O coeficiente angular, então, vai ser M igual a 2 e tá aí e morreu. Se eu quisesse, por exemplo, fazer YA menos YB,
também daria o mesmo resultado. Só que se eu começo com YA, eu tenho que aqui embaixo também começar com XA, tá bom? Então a ordem aqui não vai alterar o valor final, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva nesse botãozinho aí vermelho que ajuda demais. Compartilha com seus amigos e deixa o seu gostei, porque isso ajuda muito o canal. Tamo junto, é nóis, valeu, falou e até o futuro!